Bom, vamos começar agora, tá? Tô vendo que tem um pessoal aqui que já está conectado, a gente está em 6, 7, 8 pessoas. O objetivo hoje dessa conversa é fazer uma introdução básica, o que é o Bitcoin, e daí depois a gente abrir para perguntas. Eu vi que o pessoal já está utilizando aí no lado o app de perguntas aqui do Hangout, e eu vou até... Tem o pessoal perguntando quando que começa, eu vou deletar essas daqui para o pessoal realmente começar a colocar algumas perguntas para que a gente possa interagir. Curiosamente, eu não estou vendo a lista de participantes, que geralmente eu vejo quando eu estou fazendo esse Hangout, mas tudo bem. Vamos seguir assim mesmo. O objetivo é esse, eu poder introduzir para vocês o que é Bitcoin. Não é objetivo fazer um talk mais técnico. Se for o caso, nas perguntas, a gente pode entrar na tecnicalidade. Como eu convidei algumas pessoas que, como essa audiência, ela tende a ser bastante heterogênea, entende tanto sobre o assunto. Então, eu vou trazer algumas questões mais genéricas, e daí, depois, eu gostaria que vocês colocassem as perguntas para que a gente pode discutir. Vou começar compartilhando a minha tela. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem uma tela de chat aí do lado. Vocês veem a tela de chat ou não? É complicado eu saber se vocês estão acompanhando tudo, mas vamos lá. Eu vi até que a Aureci já fez uma primeira pergunta, mas vamos lá. Eu vou começar, vou compartilhar a minha tela. Tela cheia, compartilhar. E vou começar falando sobre Bitcoin de forma bem genérica mesmo, para quem nunca ouviu falar do assunto e para quem já ouviu, talvez trazer algumas coisas que sejam interessantes, que as pessoas não estão tão acostumadas assim. Bom, primeira coisa, eu vou trazer algo que um vencedor do Prêmio Nobel de 76, chamado Milton Friedman, ele falou numa entrevista de 1999, que ele falou que uma coisa que estava faltando era uma maneira de A, entregar um valor para B, B entregar um valor para A, sem o A conhecer B, sem o B conhecer A. E que alguém na internet iria criar esse conceito onde você poderia ter uma transação entre duas pessoas, sem que essas duas pessoas elas se conhecessem. Algo que todo mundo faz hoje no dia a dia, no mundo real. Então, se eu pego uma nota de 50 reais, eu dou para alguém, se eu receber essa nota de 50 reais minha, sem que eu conheça esse alguém, sem que esse alguém me conheça. E essa é uma característica no mundo e que estava faltando ser colocada na internet. Então, realmente foi uma coisa muito bacana que o Milton Friedman ele falou lá atrás, numa entrevista de 99. E trazendo um pouco mais para algo recente, o Mark Andreessen, que foi o fundador da Netscape, e hoje ele é um investidor de capital de risco. Netscape, para quem não conhece, ele é o avô do Google Chrome, o avô do Safari, os navegadores de internet. Ele foi um dos primeiros navegadores de internet. Então, esse cara, o Mark, é um cara super inteligente, que ele fala algo muito bacana. E ele repetiu a frase do Milton Friedman, e da mesma maneira, que uma coisa que estava faltando era o conceito de dinheiro na internet. A habilidade de você pagar qualquer pessoa sem que você conheça essa pessoa. E não só dinheiro, qualquer tipo de contrato. E dada que a internet é uma rede descentralizada, que esse contrato ele fosse válido sem precisar ter um agente de confiança, sem que alguém no meio falasse que realmente esse contrato foi feito, realmente você passou esse valor de A para B, o A, ele entendeu que o valor passou, o B entendeu que aquele valor foi recebido, e assim por diante. A grande conclusão é que o Bitcoin, ele é o primeiro protocolo, ou ele é a primeira solução que ele promete estabelecer confiança nessa rede descentralizada que não tem confiança por definição, que é a própria internet.
E isso que é interessante do Bitcoin, que a partir do momento que você tem um protocolo, você estabelecer confiança entre pessoas, e que essas pessoas elas estão espalhadas, e que essas pessoas não necessariamente elas se conhecem, e que essas pessoas não necessariamente fizeram nem cadastro em nenhum lugar, você poder estabelecer se essa confiança é algo extremamente poderoso. Um dos primeiros usos que estão sendo feitos ao redor do mundo é para pagamento, e a gente vai falar de outros usos agora um pouco mais para frente. Mas, enfim, o que é Bitcoin? Bitcoin, ele é uma rede descentralizada que transferências de propriedade, elas são registradas. Isso é o Bitcoin com B maiúsculo, que é esse protocolo. Vou falar um pouquinho de protocolos. Se você for ver nos últimos 20 anos, os protocolos, eles mudaram o mundo. Há 20 anos atrás, se você precisasse enviar, por exemplo, uma mensagem para 100 pessoas, o que você faria? Você escreveria a mensagem, imprimiria numa carta, escreveria essa mensagem à mão, iria nos correios, compraria 100 selos, compraria 100 envelopes, colocaria no correio, e os carteiros teriam que entregar aquela mensagem para 100 pessoas em 100 lugares diferentes. Depois do protocolo SMTP, que é o protocolo do e-mail, você mandar 100 mensagens para 100 pessoas, uma mensagem para 100 pessoas diferentes, é muito fácil, muito rápido e muito barato. Outro exemplo, há 20 anos atrás, se você precisasse ligar para alguém que estivesse do outro lado do mundo, era muito caro e muito devagar. Você precisava ligar para uma telefonista, esperar aquela telefonista te ligar de volta, e quando surgiu o protocolo VoIP, Voz sobre IP, você ligar para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é algo que é muito rápido e muito barato. Então, realmente, o protocolo ele tem essa capacidade de transformação. O protocolo Bitcoin, que é o com B maiúsculo, ele tem a capacidade de transformação que ele faz exatamente isso. Você consegue, por exemplo, tá? Só voltar aqui um pouquinho, com o protocolo Bitcoin, você consegue mandar uma propriedade de qualquer pessoa para qualquer outra pessoa no mundo, e isso sendo muito rápido e muito barato. Essa que é a grande promessa do Bitcoin. Vou voltar aqui para o compartilhamento de tela. Só um minuto. E falando um pouquinho do Bitcoin com a letra B minúscula. O B maiúsculo ele significa o protocolo, que é esse modo de você fazer essa transferência de propriedade entre pessoas, ou entidades, ou computadores, que em princípio não existe uma relação de confiança, mas com o Bitcoin ele garante que essa propriedade ela seja transferida adequadamente. E Bitcoin com B minúsculo é a unidade do que hoje está sendo considerado a primeira propriedade digital que pode ser chamada de moeda, inclusive. E que eu vou voltar um pouquinho mais na frente, porque que essa propriedade digital ela pode ser chamada de uma moeda. É interessante que no protocolo Bitcoin, a integridade da rede, a integridade dessas transações, a integridade dessa transferência de propriedade, ela é feita por vários computadores espalhados ao redor do mundo, que são os chamados mineradores. Existe muita dúvida, existe muita curiosidade sobre o que é um minerador. As pessoas geralmente não entendem. Para resumir, simplesmente o minerador é o cara que empresta o seu computador para validar as transações da rede, e ele tem um incentivo para emprestar o seu computador. Se nas perguntas o pessoal tiver, por exemplo, uma dúvida de como funciona o processo de mineração, é só fazer a pergunta, e daí a gente pode simular o processo de mineração com todo mundo aqui nesse Hangout. Algumas características interessantes. O número de bitcoins que vão circular no mundo está fixo em 21 milhões. Só que parece pouco, mas cada bitcoin pode ser dividido até a oitava casa decimal. Então você tem 21 milhões vezes 10 à oitava potência. Hoje nós temos em circulação um pouco mais do que 13 milhões de bitcoins. É interessante, por que tem muita gente comprando o Bitcoin? Porque essa unidade é o que garante a transferência de propriedade. Quanto mais demanda tem, ou seja, quanto mais empresas e pessoas utilizam Bitcoin,
e a oferta, o número de Bitcoin em circulação, ele continua o mesmo, a tendência é que o preço unitário do Bitcoin, ele suba. E o mandar um Bitcoin para alguém nada mais é do que você fazer um registro nesse livro, nesse public ledger, que se fala, mas nesse livro contábil que é sincronizado no mundo inteiro, que aquela propriedade está passando de A para B. Simplesmente, existe um mito, por exemplo, no mercado, mas eu tenho Bitcoin? Não, você não tem Bitcoin. O que você tem você recebeu Bitcoin de alguém, então existe um registro nesse livro global que você recebeu aqueles Bitcoins, e você pode escrever um novo registro nesse livro, que você vai pegar aquele Bitcoin que você recebeu e enviar para o resumo dessa história é que você não tem Bitcoins, você tem naquele momento de enviar ou mandar para as que você recebeu antes. Esse que é uma diferença e que é um mito um pouquinho do funcionamento do protocolo do Bitcoin. Curiosidade, quem criou o Bitcoin? O Bitcoin foi criado, na verdade, por uma pessoa que ninguém sabe quem é. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, a conspiração que pode ser um alienígena que escreveu esse paper, que é um paper de poucas páginas, menos de 10 páginas, que foi publicado no dia 31 de outubro de 2008. O nome dessa pessoa, dessa entidade, desse grupo, o pseudônimo era Satoshi Nakamoto. Foi um paper que falava como que você pode atingir confiança numa rede descentralizada, onde você não tem confiança por definição. E para quem tiver curiosidade, esse paper do Satoshi de 31 de outubro de 2008 foi a primeira solução ótima de um problema de computação distribuída que o enunciado foi levantado em 1980, que é o problema chamado problema dos generais bizantinos. Só para um parênteses sobre esse problema, que é interessante como curiosidade, o Império Bizantino foi o império que mais durou no mundo. Imagina que você tinha uma cidade sitiada por generais. E esses generais, eles se comunicavam através de mensageiros. Só que o general não sabia se aquele mensageiro ele era um traidor, se ele iria entregar a mensagem correta ou não. Então, em 1980, os cientistas da computação eles levantaram um problema. Como que dá para eu ter confiança nessa rede descentralizada que eu não tenho confiança por definição, que eu não sei se o mensageiro ele é traidor ou não? Bom, demoraram 28 anos para que surgisse a primeira solução ótima, que foi o próprio paper do Satoshi Nakamoto, que é o paper do Bitcoin. E no dia 3 de janeiro de 2009, o Satoshi, o próprio, ele postou no GitHub, ou seja, na comunidade de open source, ele postou o código que executava aquele paper, o código que habilitava as pessoas a trabalharem com os conceitos que estavam naquele paper que havia sido publicado um pouco mais de 2 meses antes. É engraçado que o Satoshi, ele continuou trabalhando no Bitcoin, continuou respondendo dúvidas de usuários até 2010, e em 23 de abril de 2011, o Satoshi ele sumiu. Ninguém sabe quem ele é. Então, uma das soluções mais elegantes que já surgiram na história da computação, que resolve um dos problemas de computação distribuída, foi feita por alguém que ninguém sabe o que é. Dentro do paper do Satoshi tem essa frase que é muito bacana, que repete mais ou menos o que o Milton Friedman falou em 99 e que depois o Mark Anderson falou em 2014, que o que é necessário é um sistema de pagamento eletrônico baseado em criptografia, em prova de criptografia, permitindo que duas pessoas, ou duas empresas, duas entidades, elas façam transações diretamente, sem depender de alguém no meio. Então, essa que é a grande transformação. E se eu for comparar Bitcoin com dinheiro, por exemplo, ou com ouro, que é uma outra comparação que se faz bastante, vocês podem perceber que o Bitcoin ele tem praticamente todas as características que fazem dele uma reserva de valor interessante agora para o século XXI, que é o século da internet. Ou seja, se eu for falar, qualquer bem para ser uma reserva de valor, ele tem que ser escasso. O ouro, ele é bastante escasso. O dinheiro, ele não é escasso, porque os bancos centrais, eles podem emitir dinheiro.
Agora, o Bitcoin, ele é escasso, porque só vão existir 21 milhões no mundo. Durável. Ouro é durável. O dinheiro, se você pula numa piscina, você vai perder aquilo que você tinha na carteira. O Bitcoin, ele é durável desde que você não perca as suas chaves, desde que você não perca o acesso ao seu Bitcoin. Portabilidade. Ouro é pesado, dinheiro é fácil, todo mundo carrega na carteira. O Bitcoin é fácil, todo mundo consegue carregar no celular. Se é divisível. Ouro é mais ou menos divisível, você consegue com uma balança dividir. Dinheiro, mais ou menos, porque você consegue pegar uma nota de 50 e receber duas de 20 e uma de 10. O Bitcoin, ele é divisível até a oitava casa decimal. Autenticidade. Ouro, tem gente que tenta falsificar, dinheiro tem gente que tenta falsificar, Bitcoin, ele é praticamente a prova de falsificação. Storage, que significa onde você guarda. Você guardar ouro é difícil, você precisa de muito espaço, é pesado. Guardar dinheiro também, você precisa de um cofre. Bitcoin, você pode guardar muitos bitcoins no seu celular. Se ele é fungível, o que significa fungível? Se eu te dou uma nota de 10 reais, não importa se é a minha nota de 10 reais ou a nota de 10 reais de alguém que está do meu lado. Aquela nota de 10 reais vale 10 reais. Ouro, ele é mais ou menos assim. Ouro 24 quilates, as pessoas elas têm que testar se realmente ele tem 24 quilates. O dinheiro, ele tem essa característica. 10 reais, não importa se são os meus 10 reais ou os 10 reais de alguém, eles valem 10 reais. Eu consigo comprar qualquer coisa que vale 10 reais com aquela nota. Bitcoin, a mesma coisa. Um Bitcoin, ele vale um Bitcoin. Não importa se eu estou aqui no Brasil, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no outro lado do mundo, no Japão, um Bitcoin vale um Bitcoin. A diferença é quanto vale aquele um Bitcoin em relação à moeda local. Que, como esse jogo de forças ele funciona, vocês podem também fazer nas perguntas. Difícil de falsificar, eu já comentei um pouco. E a adoção ao redor do mundo. Ouro, ele não é adotado ao redor do mundo como moeda de troca, apesar de você não vai ser tão fácil você pegar 1 quilo de ouro e trocar, você vai ter que ir em lojas especializadas. Dinheiro, sim, ele é fácil, e Bitcoin ainda não. Bitcoin ainda está muito no começo. Voltando no que eu estava falando sobre protocolos, tecnologia. Para quem está começando nesse mundo de Bitcoin, a mensagem mais importante para as pessoas entenderem é o potencial de transformação que ele tem. E aqui eu uso os 3 exemplos que eu já comentei brevemente antes. Antes de alguns protocolos, as coisas de protocolos virem e surgirem para mudar a nossa vida, algumas coisas elas eram devagar e eram caras. Depois do protocolo, elas ficaram praticamente de graça e foram praticamente instantâneas. Alguns exemplos aqui. Sistema postal, ou seja, Correios. Antes do protocolo SMTP, ele era devagar e era caro. Depois do protocolo SMTP, ele é praticamente de graça e instantâneo. Telecomunicações, antes do VoIP, ele era devagar e era caro. Depois do VoIP, do protocolo, ele é praticamente de graça e instantâneo. E serviços financeiros, antes do Bitcoin, eles ainda são devagar e são muito caros. E com o Bitcoin, a tendência é que eles sejam praticamente de graça e instantâneos. Deixa eu voltar aqui. Essa que era a introdução que eu queria fazer sobre o Bitcoin mesmo.